Namastê, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Cosmo Alma. Você está na Rádio Tropical Web Brasil, são exatamente 18 horas e 32 minutos do dia 13 de maio de 2026, um dia muito marcante. É um dia onde foi abolida a escravidão no Brasil. Hoje é dia de Nossa Senhora de Fátima, hoje é dia de Preto Velho. Salve pretos velhos! Como sempre, vou começar o programinha com agradecimentos, que dessa vez são quase infinitos, porque o programa vem conquistando a cada semana índices assustadores de audiência, e com essa audiência, um volume cada vez maior de interação, e assim, mesmo que você não esteja aqui na minha lista, desde agora, muito obrigado pela sua interação aqui no programa. Mas olha, a gente tem aqui interação do Senegal, de Angola, da França, do Canadá, de Portugal, da Itália, do Brasil. Gente, muito legal e mensagens fantásticas. E eu tenho certeza que a entrevista da semana passada com a nossa queridíssima Diana Peixoto foi muito bacana, porque muita gente falando da Diana, que foi uma entrevista muito esclarecedora, uma entrevista doce, gostosa, e foi mesmo. Vocês não têm ideia do prazer que foi para mim entrevistar aquela alma fantástica. Então vamos lá, vamos começar pelo Senegal. Senegal, gente, que bacana. E se eu errar a pronúncia do nome, me perdoem, por favor, tá? Então quero agradecer a Aminata Midiai, acho que é assim que fala. Ela ainda fala, programa leve, inteligente, cheio de personalidade. Diana Peixoto trouxe muita inspiração, e trouxe mesmo. Também de Senegal, Moussa Diop, Fatou Sektie, acho que é assim que fala. Ibrahim Fall Kaolak. Diana Peixoto tem uma energia incrível e muito carisma. Awagueye, o programa Cosmo Alma está cada vez mais interessante e inspirador. Gratidão. E agora de Angola, nossos irmãos angolanos, Helena Sebastião, Carlos Manuel Neto, Madalena Jorge, Jorge Armando Silva, Tatiana Pedro, gratidão. O José Armando Silva, ele até falou, gostei muito dos insights sobre astrologia e comportamento. É bem isso. Os astros, eles deveriam ditar o nosso dia a dia, mas a gente acaba deixando essa energia um pouquinho de lado por conta da nossa rotina mesmo. Da França, a gente abre com a nossa habituê aqui, Claire de Bois, muita gratidão. Antoine Lefebvre, esse tem que caprichar. Sophie Martin e Julien Moreau. Muito obrigado. Camille Bernard, da França também, quase que eu esqueci. Moda, arte e boas conversas, programa encantador. Gratidão. Do Canadá, Emily Thompson, sempre por aqui também. Michael Anderson, Sofia Miller, Daniel Carter. A conversa foi leve, inteligente, cheia de conteúdo interessante. Olivia Bennett, parabéns à Rádio Tropical Web Brasil pela programação diversificada e cada vez mais diversificada, tá? Portugal, Maria Fernandes, João Carvalho, Ana Sofia Ribeiro, Ricardo Almeida e Patrícia Lopes. Maria Fernandes, então, disse assim, Diana Peixoto tem uma presença forte, muito elegante. Tem mesmo, tá? Da Itália, Giovanna Ricci, Marco Bianchi, também está sempre aqui com a gente. Alessandra Conte, Lorenzo De Luca e Francesca Romano. Gratidão aos irmãos italianos que nos acompanham aqui. E aqui, no nosso quintal de casa, no nosso querido Brasil, Patrícia Andrade Costa, que ainda disse assim, Diana Peixoto foi incrível, muito conteúdo e personalidade. Carlos Eduardo Menezes, todos aqui do Rio de Janeiro, e Renata Lima Ferreira, também do Rio, tá? Rodrigo Martins de Souza, aqui do ladinho, Duque de Caxias. A entrevista foi dinâmica e cheia de boas reflexões.
E a Bianca Cristina Alves de Nova Iguaçu, também aqui do nosso ladinho. A Rádio Tropical Web Brasil está de parabéns pela qualidade dos programas, e está mesmo, tá? A rádio vem diversificando a grade, aumentando a grade. Vocês não podem perder, a quinta-feira já começa 1h da tarde, vai até 10 da noite, são 7 programas na quinta-feira, e cada dia que passa a rádio agregando mais conteúdo só para você. E aí, sem mais delongas, eu já vou ingressar aqui no tema do dia que eu escolhi. Como o céu dessa semana está devagar, a gente está na lua minguante, é aquela luazinha que vocês sabem que o copinho esvazia, onde a coisa já está meio devagarzinho, não tem muito aspecto marcante essa semana. O que eu escolhi falar? Eu escolhi falar de Carl Jung, um dos pais da psicanálise, que, por incrível que pareça, usava astrologia nas sessões de terapia em que ele aplicava. E aí eu quero trazer, quase que uma curiosidade isso aqui, que foi tema de um estudo que a gente fez, muito curioso, que ele fazia uso dos arquétipos que identifica comportamento, os conflitos, as sombras e as defesas de cada signo. Porque ele percebeu o seguinte: você pode até não ser o seu signo de forma contumaz ali 24 horas por dia, mas você, querendo ou não, o teu signo te entrega. E ele fez essa descoberta fazendo estudo mesmo, tá? Então, assim, ele percebeu que por conta dessa denúncia do signo, bastava ele saber o signo solar. Aqui eu não estou nem falando de ascendente, não, estou falando de signo solar mesmo. Ele percebia que aquele signo solar denunciava tanto que ele podia partir dessa denúncia, né, dessa descoberta, e poder traçar uma interpretação inicial da psique dessa pessoa. Então eu vou falar signo a signo, e aí eu quero mesmo participação de vocês. Eu quero que vocês sejam muito francos e muito sinceros. E aqui eu só estou falando de signo solar. Então, assim, qual é a brincadeira que a gente vai fazer? Eu vou falar signo a signo, e aí cada signo que eu falar, você vai olhar para você, mas olha de verdade. Não olha com desconfiança, não. Olha que você se conhece mais do que ninguém. E veja se o Carl Jung tem ou não razão. E aí, se você achar, caramba, ele tem toda a razão, manda mensagem para cá dizendo: Carl Jung era o cara, ele de fato descobriu a pólvora por essa coisa do signo. Então, vamos começar pelo primeiro signo do zodíaco, que é o Áries. Então, qual é o arquétipo do ariano? O arquétipo do ariano é o arquétipo do impulso. O ariano, já falei aqui várias vezes, é o impulso primeiro para a astrologia. Então, qual é o arquétipo? É o impulso, ele age por impulso. E aí, qual é a base da psique? É a necessidade de ação e desejo imediato. Eu quero dar um pulo aqui, quero atingir a minha meta. Qual é o conflito que ele vive aqui? É a frustração de não conseguir. Qual é o lado sombra? Agressividade. Se ele não conseguir, ele vai agir com agressividade. Quais são suas defesas? É o inconsciente coletivo. Qual é a conclusão que ele chegava para o signo de Áries? Áries tende a reagir antes de entender. Aí vamos passar para touro, vamos continuar a brincadeira aqui. Qual é o arquétipo do touro? É o arquétipo do impulso. Como é que funciona a psique? É a necessidade de prazer e estabilidade. Qual é o seu conflito? Perder o controle. E a sombra? Claro, é o apego. Qual é a sua defesa? É a repetição. Conclusão: touro prefere o conhecido do que correr riscos. Gêmeos. O arquétipo de Gêmeos, obviamente, é a dualidade. Na psique, é a necessidade de adaptação e da curiosidade. Qual é o conflito? Tédio e indecisão. Qual é a sombra? Aí entra a falsidade. E a defesa que ele usa? Mentiras. Então, Gêmeos, ele mente para se proteger. Quando ele mente para se proteger.
Câncer. Qual é o arquétipo de Câncer? É o vínculo. E aí na psique, como é que funciona? É a necessidade da identidade. É o ego. Qual é o conflito dele? É a invisibilidade. E perdão, gente, eu estou falando... Perdão, vou voltar em Câncer, tá? É o arquétipo do vínculo. Qual é a sua psique? Necessidade de afeto e proteção. Estou falando de Câncer. Afeto e proteção. Qual é o seu conflito? Abandono. Ser abandonado. E aí, qual é a sua sombra? Obviamente, a dependência. Como é que ele se defende? Manipulação. A conclusão é que Câncer cuida tentando controlar. E aí você vai vendo aí para ver se é assim que de fato funciona. Agora sim vamos falar de Leão, que eu me atrapalhei aqui nas letrinhas. Vamos falar de Leão. Qual é o arquétipo do Leão? É o ego solar. Qual é a psique? É a necessidade de identidade. É a necessidade de expor o ego. Qual é o seu conflito? É a invisibilidade. Ninguém está me vendo? E a sombra? Narcisismo defensivo. Qual é a sua maior defesa? É a teatralização. Ele precisa aparecer. Conclusão. O leão precisa ser visto para existir. Virgem. O virginiano tem como arquétipo a correção. No seu psique, a necessidade de um superego refinado, diferente de leão. Qual é o seu conflito? São as imperfeições. A sombra é uma autocrítica cruel. E qual é a defesa? Controle obsessivo. Ele quer ter controle sobre tudo. Conclusão: Virgem tenta controlar o mundo porque não suporta o próprio caos interno. Librianos. Qual é o arquétipo do libriano? O espelho. A psique fala da necessidade de identidade relacional. Qual é o seu conflito? É a rejeição. Isso é a pior coisa do mundo. Qual é a sombra? A sombra é a anulação de si próprio do libriano. E aí, o que ele usa como defesa? Agradar, a qualquer custo. Conclusão: Libra perde a própria voz para manter os vínculos. Chegamos ao Escorpião. Qual é o arquétipo? É o arquétipo da transformação. E aí, qual é a psique do escorpiniano? É a necessidade de intensidade emocional. Qual é seu maior conflito? Traição. A sombra é a posse e a manipulação. E qual é a sua defesa? É a destruição. Eu prefiro destruir se eu não posso chegar nesse ponto. Então, conclusão: o escorpião corta na carne antes que descubram a sua vulnerabilidade. E o Sagitário? Como é que funciona o Sagitário? Qual é o arquétipo de Sagitário? O arquétipo é ser visionário, tá? Na psique é a necessidade de liberdade e verdades absolutas. Quais são os seus conflitos? As limitações. E a sombra? Arrogância. Qual é a sua defesa? Dogmatismo. A conclusão para Sagitário: ele afasta tudo que ameaça a sua fé, mesmo às custas da verdade. Tanto que se diz que o sagitariano é aquele que te manda as verdades na cara, doa a quem doer. Chegamos aos capricornianos, cujo arquétipo é o arquétipo da disciplina. A psique capricorniana é a necessidade do ego punitivo. E aí, qual é o seu conflito? Vulnerabilidade. E a sua sombra, o que acontece? Endurecimento. Vira pedra. Em sua defesa é a impenetrabilidade. Conclusão: o Capricórnio se endurece para não sentir fraqueza. Aquarianos, qual é o arquétipo do aquariano? É o futuro. É a visão do futuro. E na sua psique é a necessidade de revolta intelectual. Seu maior conflito: banalidades. Sombra: frieza radical. E a sua defesa é a exclusão. Eu vou sumir. Conclusão: o aquário se isola para não ser aprisionado pelas normas do dia a dia. Chegamos a Peixes, último signo do zodíaco, que o arquétipo é o da dissolução.
Como é que funciona a psique do pisciano? É a necessidade do inconsciente profundo. Quais são os seus conflitos, os limites? Qual é a sua sombra? Fuga e vitimização. Indefesa é a dissociação. Conclusão, peixes sente tudo e por isso às vezes desaparece. E aí, você concorda ou não? Fez sentido para você? O seu signo te pegou ali e te dedurou? Manda para cá sua mensagem dizendo se dedurou ou não. E aí vamos aproveitar para ouvir a primeira música logo do dia, já para abrir os trabalhos, que hoje a entrevista está fantástica, eu não quero perder um minutinho, não sai daí, mas nesse momento nós vamos ouvir Marina Lima com a música O Chamado. Alô, ouvinte da Rádio Tropical Web Brasil, o meu nome é Vanessa Navarro, eu sou advogada, eu vivo em Portugal e eu vim aqui oferecer para vocês os nossos serviços advocatícios. Nós trabalhamos ajudando investidores e empresários que queiram trazer a sua empresa para Portugal através do visto Gold. Essas pessoas podem fazer investimento em fundos e nós tratamos de todo o processo para a obtenção do visto Gold, inclusive para a sua família, esposa, filhos que queiram vir viver em Portugal, ou se não quiserem viver, que se quiserem apenas investir em Portugal, na compra de imóveis, na construção, restauração, remodelação de imóveis. O nosso escritório conta com parceria de empresas de engenharia, consultores imobiliários e toda a equipe necessária, inclusive pessoas intermediárias de crédito em bancos, pessoas que podem conseguir financiamento para vocês. Então nós tratamos de todo o processo. Contem conosco, inclusive para obter a nacionalidade portuguesa, tá? E sigam o nosso perfil no Instagram, LinkedIn e Facebook, VN Advocacia PT. Obrigada. Estamos de volta aqui na Rádio Tropical Web Brasil. Eu sou o Alexandre P. e você está no programa Cosmo Alma. E aí, como prometido, hoje temos o ritual da Lua Nova em Touro. Mas antes do ritual, eu preciso falar da semana passada. Gente, semana passada a gente teve um pouco de tudo, tá? De novo tivemos questões de voo de pequeno porte, só que semana passada não foi avião, foi um helicóptero, um helicóptero da família dos cantores Henrique e Juliano, que teve lá uma queda na fazenda, no interior lá da fazenda deles. A gente teve vulcanismo, dia 8, na sexta-feira, um vulcão da Indonésia entrou em erupção, e aí, engraçado, eu tinha uma previsão antiga, lá para o início do ano, eu tinha falado que era um ano que a gente ia ter muito movimento de terra, e se não me falha a memória, ainda falei, tem que ter cuidado com esse hábito que a gente tem de fazer escalada em vulcão, visitar vulcão, e eu tinha até comentado, esse ano não é ano para fazer isso, e não deu outra. Teve muita morte por conta dessa erupção, por conta de gente que estava lá subindo a montanha, escalando o vulcão, que aparentemente estava inativo. Foram 3 mortos, 5 feridos e ainda 7 desaparecidos, tá? Incêndio, gente, essa semana pegou fogo, tá? No dia 9 foram 3 incêndios. 2 caminhonetes pegaram fogo numa garagem, pegou fogo na casa toda. No mesmo dia, a gente teve um incêndio em uma cafeteria em Itaguaçu, no Espírito Santo. Também no sábado, um incêndio num galpão de reciclados em Birigui, em São Paulo. No domingo, aí a gente viu um incêndio em um prédio de 3 andares no centro de Joinville. E na segunda, dia 11, o maior deles, um incêndio de grandes proporções em uma fábrica de velas em Mauá, interior de São Paulo. Na semana passada, o que foi mais marcante é que a gente viveu a experiência do puro suco de um ano de Marte, com a lua cheia, e uma lua cheia muito pesada, tá? Então,
de fato, semana passada a gente teve alguns episódios, alguns até mais chocantes que os outros, e aí eu separei 5 aqui dos mais marcantes, tá? O primeiro é o caso onde uma patroa espancou a empregada por simplesmente suspeitar do furto de um anel valioso, e não tinha furto nenhum, o anel estava lá no bolso da calça, mas a patroa espancou e por conta disso foi presa, tá? Segundo puro suco da semana, McDonald's Brasília, uma funcionária da ONU, de um órgão desses grandes, foi pedir um sanduíche, pediu lá, o sanduíche veio errado, ela pediu a troca do sanduíche, a funcionária trocou, não satisfeita. Ela sentou a mão na cara da funcionária. Não faz o menor sentido, mas lua cheia para ano de Marte. É disso que eu falei muito no final do ano, e isso ainda tende a acontecer ao longo do ano, aí, principalmente durante as luas cheias, tá? Num salão de beleza, uma cliente que alega ter o cabelo cortado por um cabeleireiro, não teve o cabelo cortado, foi só um tratamento, ela não gostou do cabelo, simplesmente foi lá, deu uma tesourada, uma facada no cabeleireiro, no salão, uma coisa de maluco, tá? O quarto caso é o caso do Ed Mota, está circulando a mídia, aconteceu aqui no Rio de Janeiro. Ele estava com os amigos num restaurante onde ele é habitué, inclusive, e aí teve lá uma questão de cobrar a rolha dos vinhos que ele tem por hábito levar, mas ele levou muitos amigos, ele levou muito vinho, e aí em algum momento da noite veio a cobrança da rolha, o que é normal, o que é natural, todo mundo sabe que se cobra a rolha quando você leva a própria bebida para consumir em algum restaurante, e dali caos absoluto. O próprio Ed Mota perdeu lá a cabeça, ofendeu de forma indevida um dos funcionários, e aí um dos amigos dele tacou uma garrafa na cabeça de outra pessoa que estava na outra mesa. Gente, isso é puro suco de lua cheia, tá? E por último, para mim o mais terrível dessas situações todas, foi uma questão que envolveu um Uber aqui no Rio de Janeiro. Era só uma manobra, Ele resolveu fazer a manobra na rua, vinha um carro no sentido contrário. O carro no sentido contrário se sentiu incomodado pela demora da manobra, ou suposta demora da manobra. A pessoa perdeu a tampa, sacou uma arma e deu um tiro no carro. Infelizmente, ele matou a passageira desse Uber que fez a manobra. Virou um escândalo, era um policial, ele também já está preso. De qualquer forma, qual a necessidade de dar um tiro à toa? E segundo, e mais importante, qual é a necessidade mesmo que uma pessoa tem de andar armada? Mas ele é policial, mas ele não estava a serviço. Ele estava paisana no carro de passeio dele. É tudo muito complicado. Algumas coisas eu tenho uma certa dificuldade em lidar com isso. Mas essas eram as notícias que eu queria dar de uma semana muito marcante dessas coisas todas, tá? De uma semana que a gente viveu uma lua cheia muito intensa, para um ano que Marte continua regendo aí nossos dias. Então, sem demora, ritual da lua nova em Touro. Então, se você tem onde anotar, eu vou passar para vocês com a intenção. E quando eu falo da intenção, você providencia aí onde anotar. Se for no próprio celular, ótimo, abre seu celularzinho, faz a anotação, se não pega uma caneta, um papel, só para anotar, porque tem aqui um material para ser providenciado, tá? Ritual da lua nova em Touro, a gente fala em plantar, em cultivar, em construir uma base segura para florescer, porque é o que o Touro fala, é segurança, é plantar para colher, tá? A gente aprende o tempo certo das coisas na natureza, tá? Vênus e Afrodite, que regem no signo de Touro, né, nos lembra que prazer e beleza são caminhos de enraizamento.
e que o amor à vida é o primeiro passo para manifestar a abundância. Então é um ritual que o mote dele é mais ou menos essa, tá? Qual é a intenção desse ritual da lua nova em Touro? Eu planto o que eu desejo ver florescer com paciência, prazer e presença. Eu nutro o meu corpo, minha casa, meus dons com amor e constância. Então, essa é a meta da intenção. Alexandre, qual é o dia para fazer esse ritual? É no primeiro dia de lua nova, que é em Touro, é dia 16. Dia 16, se eu não estou enganado, é um sábado. No dia 16 de maio, não, 13, 14, 15, no sábado. É para ser feito no sábado, tá? Então anota aí o que você vai precisar para fazer o ritual, tá? Uma vela, só que dessa vez pode ser rosa ou verde claro, tá? Tanto faz, pode ser rosa, pode ser verde claro. A minha eu providenciei verde claro, eu entrei na loja, ela olhou para mim, eu olhei para ela, falei, essa é a vela que eu vou levar, tá? Além dessa vela, uma flor da sua preferência. Qualquer uma. Se você tiver quintal em casa com alguma florzinha que esteja em casa, serve até melhor. Não tem? Providencie uma flor. Passando uma floricultura, num desses quiosques de flores, escolhe uma florzinha que você ache bonita, que você goste e você vai providenciar essa flor também, tá? Você vai providenciar um vasinho pequeno, não precisa ser vaso grande, vaso para plantar, tá? Um punhado de terra, obviamente, porque aqui a gente está plantando uma intenção, tá? E aí, você pode aqui ter alguma coisa para plantar que seja físico ou que seja simbólico. Físico é o seguinte, sabe aqueles pacotinhos de semente, de flor, de tubérculo, de qualquer plantinha? Uma sementinha, você pode plantar uma semente. Ou um objeto, você pode ter um objeto, um talismã, uma miçanga, uma pedrinha, uma pedra semi-preciosa que você tem em casa no teu altar. Escolhe um objeto, você tem a opção da semente ou desse objeto. Pode ser um objeto pequenininho, algo simbólico mesmo que você vai plantar, tá? Você vai precisar ter um óleozinho ou um perfume essencial com base floral, tá? Posso aqui sugerir algumas coisas. Óleo de rosa, perfume de rosa, mirra, olíbano, jasmim, gerânio. Não tem nenhum desses. Você tem um perfume que seja muito floral, serve. Até um perfume de alfazema serve, tá, gente? Obviamente, papel e lápis, que você vai escrever as suas intenções, tá? E um espelho. Pode ser um espelhinho de mão. Você pode fazer isso de frente a um espelho, não tem problema. Então, é isso que você vai precisar. E um fundo musical, nesse caso diferente do primeiro ritual em Ares, você vai escolher uma música mais suave, mais sensual mesmo, tá? Porque aqui a gente está falando do nosso corpo, tá? Então, assim, vamos falar passo a passo como é que você vai fazer esse ritual. Primeiro passo, você vai acolher a você como corpo, como indivíduo, tá? Então você vai sentar gostosinho, monta lá tua mesinha, teu altar, escolhe um lugarzinho bem bacana. Você vai sentar muito confortável, vai fazer uma respiração profunda, vai relaxar para focar no ritual, tá? Aí você vai pegar o perfumezinho ou óleozinho essencial e aí você vai passar no pulso, nos dois pulsozinhos, na nuquinha, que é atrás da cabeça, e no coração. Enquanto você faz isso, e você pode ir esfregando, você vai pensar que eu habito o meu corpo com amor. Aqui é o meu templo, meu corpo, meu templo, tá? E aí você faz o movimento corporal, esfrega o perfuminho, dá uma espreguiçada, sente o seu corpo, tá? Sente a presença do seu corpo ali. E aí começa a perceber essa coisa do cheiro, dos sons, a musiquinha está tocando, você já está perfumado, tá? Então, assim, Afrodite desperta quando o seu corpo desperta. Dando continuidade, você esfregou o perfuminho, o que você vai fazer? Você vai acender a vela.
Como sempre, vou chamar a atenção, acenda a vela em um lugar seguro, num pratinho, numa base. Por quê? Porque essa vela tem que queimar até o fim. Então, mesmo que você saia dali e termine o ritual, você vai deixar a vela queimando até o finzinho. Então, cuidado onde você vai acender essa vela, tá? Você vai acender a vela e aí você vai agradecer a Afrodite, Senhora das Flores, Senhora da Água Doce, que ensina a amar o mundo através dos sentidos. Abençoa esse corpo e abençoa essa semente, para que tudo que eu venha plantar floresça em beleza e harmonia, tá? E aí você foca no espelho e olha para você. Perceba a sua presença, se perceba ali no espelho, tá? Permita-se sentir, inclusive, se ver bela ou belo, bonito, se dê valor, tá? Aí você vai pegar o papelzinho e o lápis, e aí você vai escrever 4 intenções aqui, todas focadas no signo de Touro, tá? Então, item número 1, que é o mais importante, estabilidade financeira. Então você vai escrever uma intenção no papel falando de estabilidade financeira. Qualquer intenção. Eu quero um aumento, eu quero estabilidade financeira, eu quero ganhar na loteria, por que não? Você vai escrever alguma intenção que te traga estabilidade financeira. O item número 2, você vai trazer alguma intenção para o seu corpo e para o seu autocuidado, tá? Então você vai escrever ali, vou começar a academia, vou me exercitar mais, vou me cuidar mais, vou cuidar do meu corpo, do meu cabelo, da minha pele, vou procurar um médico, esse tipo de coisa, tá? Terceiro item, prazer e presença. Então você vai escrever intenções de coisas que você goste de fazer, que te dê prazer e que você vai gerar ali uma intenção, um compromisso de fazer mais vezes, tá? E por último, conforto, segurança, amor e vínculos. Então, aqui é quase que um agradecimento, tá? Agradeça, tenha gratidão pela sua casa, pela sua cama, pelo seu teto, pelas pessoas ao seu redor, por quem você ama, pelas pessoas que amam você, tá? Pela segurança que você tem, pelo seu trabalho. Então é praticamente quase que um agradecimento esse 4º item. Terminou de escrever, você vai pegar o papel e vai ler ele em voz alta. Em voz alta. Aqui você vai ler em voz alta, como uma intenção mesmo. Aí você vai dobrar o papelzinho todinho, tá dobradinho, e aí você vai botar no vaso junto com a semente ou junto com o objetozinho que você escolheu para botar dentro do vaso. Então você vai botar dentro do vaso, vai cobrir com a terra, para que aquilo seja uma semente, tá? Essa é a ideia. Próximo item, o que você vai pegar? Vai pegar a florzinha que você escolheu, vai botar do lado da vela e aqui você vai agradecer a Afrodite, você vai agradecer a Vênus, pela doçura da vida, pela vida, pelos sentidos que te conectam com a vida, com a terra, tá? E aí você vai pedir mentalmente ou até falando alto, não faz diferença, que você saiba construir beleza, constância e que a vida frutifique tudo que você pede para ela, tá? Você vai deixar a vela queimando até o fim e aí quando você terminar isso tudo, você vai guardar o vasinho num lugarzinho da casa. Mas é o seguinte, você não plantou coisas nesse vaso, mesmo que sejam objetos e um papel, finge que você plantou uma planta. Então você vai regar constantemente, pelo menos uma vez por dia, ou dia sim, dia não, você vai lá, bota umas gotinhas de água, pode até botar umas gotinhas do mesmo perfume que você usou, você vai regar a plantinha como se fosse uma planta. Você está fazendo aqui o plantio de algo que vai florescer, ok? Então, você vai botar ali todas as suas intenções e você vai fazer isso
toda a lunação. Então, até o próximo ritual, até a próxima lua nova, você vai continuar regando essa plantinha, tá? Então, é literalmente, você está plantando uma semente de intenções para Afrodite e para Vênus, tá? Então, terminou a lunação, lá no próximo ritual, já em Gêmeos, para quem quiser, lá em Gêmeos, tá? Aí, quando terminar lá na frente, aí sim você vai pegar esse vaso. Se você plantou uma plantinha, você vai replantar essa plantinha ou num vaso maior, ou em casa mesmo, ou até na natureza, tá? Você vai plantar isso na natureza, mas no final da alunação. E aí o que você vai fazer? Se você fez o ritual de Áries, como eu fiz, aí você vai pegar o papelzinho que você fez das intenções do primeiro ritual. E aí você vai dar caminho para esse papel. E o caminho você vai colocar onde a sua intuição disser para colocar. Você quer jogar no mar? Joga no mar. Você quer levar para a natureza? Leva para a natureza. Você quer plantar? Te deu a intuição? Não, eu quero plantar minha intenção de Áries também. Planta, se você tem um jardim em casa, vai lá e planta as suas intenções. Eu já sei o que fazer com as minhas intenções. E aí você vai pegar o seu ritual de Áries que a gente fez lá na Lua Nova no mês passado e você vai dar um caminho para aquele primeiro papel. E aí, fazendo o ritual da Lua Nova em Touro agora, esse vasinho de planta, que é o teu símbolo, você vai regar ele ao longo do mês todo, da lunação toda, para poder fazer com que essas suas intenções floresçam, cresçam e multipliquem. Entendeu? Alguma dúvida? Se não tem dúvida, provavelmente esse ritual vai estar todo descrito ou no @CosmoAlmaOficial, se você não segue, já era para estar seguindo, ou no Rádio Tropical Web Brasil no Instagram, tá? Então, sem demora, porque o nosso convidado acabou de chegar aqui no estúdio, eu estou numa ansiedade única. Vamos chamar já a segunda música, que é Afrodite, interpretada por Dela Cruz e Isa. Então, vamos ouvir Dela Cruz e Isa, Afrodite. Olá, eu sou a Carla Cis. A responsável empreendedora por esse espaço, que aparentemente está começando agora, mas eu já comecei essa profissão há algum tempo atrás, alguns anos atrás, na verdade, quando eu desisti da minha profissão de enfermagem, de gestora ambiental, e comecei a empreender na estética, fazendo atendimento em domicílios, e comecei com um espaço depois pequenininho, quando entrou a pandemia, logo depois um pouquinho maior, e hoje eu estou nesse espaço oferecendo vários outros serviços. Você chegando aqui vai encontrar New Design para fazer as suas unhas, pé e mão. Aqui também vai ter o serviço de depilação, alguns dias com a parceria com a Rosângela, outros dias vocês vão estar comigo também para essa depilação. E você vai estar comigo para fazer o seu tratamento corporal e facial. Então sejam bem-vindos ao Estúdio Estética Carla Cis.
Estamos de volta aqui na Rádio Tropical Web Brasil. Eu sou Alexandre Pei, você está no programa Cosmo Alma. E, obviamente, previsões da semana. Mas antes das previsões da semana, aniversariantes famosos do dia 13 de maio. Então, a gente tem aqui o cantor Stevie Wonder, o ator Harvey Keitel e o ator mais conhecido Robert Pattinson, da trilogia Crepúsculo. Não é o nome? O Vampirinho que Brilha. Esqueci o nome da série, acontece. Brasileiros famosos, o ator Otaviano Costa e o modelo Francisco Lakovsky, eu acho que é assim que fala. Tem um amigão que faz aniversário hoje, não posso deixar de dar um aniversário aqui no ar. Meu querido Luiz Nejaim, parabéns. Para todos eles que fazem aniversário hoje, feliz ano novo. Para você que está assistindo o programa e faz aniversário hoje, 13 de maio, feliz novo ano para você. Parabéns, feliz aniversário. Então vamos às previsões da semana. Uma semana devagar, uma semana de lua minguante, que já fala de cara. Não é bom começar nada essa semana, então se você tem planos, desfaça os planos. Não é hora de começar nada. Você tinha um lançamento para fazer essa semana? Segura. Você ia fazer? Ia. Não faça. Não é semana boa para fazer nada disso, tá? Ao contrário, luas minguantes dizem que é um bom período para diminuir, para conter. Então, se você está querendo fazer um regimezinho, agora sim é hora de começar. Se você quer fazer uma contenção de alguma coisa, agora sim é hora de começar. Porque a lua minguante é essa lua de contenção, de míngua, de esvaziamento, tá? Não de lançamento, não de começo. Não tem nada favorável para começar numa lua minguante, tá? E aí, a lua começou segunda-feira minguante em Peixes. Era um dia mais prático, tá? Mais racional. Era um dia de andar no trilhozinho. A vida está andando toda certinha no trilho, sem nenhuma novidade, sem nada que fosse fora do contexto, tá? Em Peixes, ela estava falando, né, de coisas invisíveis e é uma lua que marca contenção. Então, assim, a gente viu duas situações de contenção mesmo. A gente teve um navio que teve lá um surto de antavírus, um pouco mais grave, mas que ficou contido, ele não saiu dali, o vírus não saiu dali, e a gente teve a história da fábrica da IP, onde foram descobertas lá bactérias nos produtos, que também os lotes foram todos resgatados e não houve nenhum dano à saúde de ninguém. Então foi um dia que falou um pouco disso e a gente viu um pouco disso pelo mundo mesmo, tá? Ontem ainda era lua minguante, só que aí a lua mudou para Áries. E aí, como vocês me acompanham aqui, sabem que Áries é onde a gente vê um pouco mais de ação e agitação. Mesmo assim, ainda é uma ação contida, tá? Não é nada que seja bombástico, não. Foi um dia talvez um pouco mais ativo na tua rotina, mas também nada fora de um contexto espetacular. Hoje, dia 13, a lua continua minguante, a lua continua em Áries, e nada mais é hoje do que uma repetição do dia de ontem. Provavelmente você teve um dia bem produtivo, você conseguiu trabalhar bem, você conseguiu cumprir pequenas metas, você conseguiu fazer a tua rotina funcionar dentro do trilho, talvez até com um pouco mais de energia, mas nada que seja assim sobrenatural ou diferentão, tá? Amanhã a lua continua minguante, ela vai quase que a semana toda, só que ela muda para Touro. E aí, amanhã sim, é um dia que a gente fala assim de conter recursos, meio que segurar dinheiro. Só que assim, só não é boa hora para gastar. Por quê? Isso vai valer para amanhã e para depois. Funciona assim. Aí você precisa comprar ou quer comprar alguma coisa e você viu a coisa e você vai comprar. Não, vou comprar. Não me ouviu e resolveu comprar. Aí você comprou. Aí você descobre que no sábado ou no domingo, o mesmo produto
está com 30% ou 40% o valor menor do que você comprou agora. O que eu quero dizer é que não é momento favorável para uma compra, tá? Então, se você puder esperar 2, 3, 4 dias, uma semaninha, você vai poder comprar o seu produto por um preço melhor e fazer um melhor negócio com o seu dinheiro, tá? Não estou falando que vai faltar dinheiro, eu só estou falando para você ter a consciência de fazer um uso melhor do seu dinheiro num momento melhor, que não é o momento atual, tá? Não se preocupa. Amanhã também a gente tem uma conjunçãozinha entre o Sol e Mercúrio em Touro, que vai marcar um dia de clareza, bom para você resolver problema ou dilema. Sabe aquele problema que você está arrastando, que você está cozinhando, ou um dilema de alguma coisa que você tem que tomar uma decisão, escolher um rumo? Amanhã você vai ter uma clareza maior disso, e aí é um bom dia para você resolver esse tipo de dilema, tá? Pode ser uma questão pessoal ou pode até ser uma questão de trabalho, tá? Também vai ser um bom dia por conta disso, de conversa e até para iniciar a negociação. Não é para fechar um negócio, não. Porque até para fechar negócio, você vai fechar um contrato que talvez não seja o preço que você quer. Se você esperar mais um pouquinho, é a mesma coisa da compra, só que invertido, tá? Então você inicia a negociação, você começa a negociar, mas não fecha o negócio, que talvez daqui a alguns dias você vai conseguir um preço muito melhor pelo negócio que você está fazendo, tá? No mundo, a gente pode ver aí flutuação econômica, porque essa lua em Touro minguante pode falar de oscilação de bolsa de valor. Então a gente pode ver bolsa pelo mundo aí oscilando muito, ou perdendo dinheiro aqui ou ali, ou bolsas em baixas. Isso é uma possibilidade, tá? Então, se você é investidor ou tem o hábito de investir, fica ligado que isso pode acontecer entre amanhã e depois de amanhã, tá? Porque sexta-feira, dia 15, a Lua vai continuar minguante, vai continuar em Touro, vai continuar com esse mesmo padrãozinho amanhã e sexta-feira, tá? Então fica de olho nessa flutuação e fica de olho principalmente em figuras de poder que podem falar coisas. Como a gente está tendo a visita do Donald Trump, que é uma figura pública, e quanto mais do nosso programa, que ele está aqui toda semana, como ele está na China, não se assuste se ele soltar lá as pataquadas de sempre, e por conta disso a bolsa aqui ou a bolsa ali dá uma rachada, dá uma quebrada, dá uma baixada. Então, cuidado com o seu dinheiro nesses dias, tá? No sábado, a Lua continua nova, continua em Touro, só que aí, assim, a gente pode no sábado experimentar alguma novidade, com algum tipo de regulamentação, norma, alguma novidade que envolva dinheiro, ou com a forma com que a gente lida com dinheiro, tá? A gente pode ver um plano econômico, uma medida, mas como é uma lua, desculpa gente, no sábado é lua nova, eu até falei do ritual e me atropelei aqui, lua nova em Touro. Então a gente pode ver essa novidade do dinheiro, de forma de lidar com o dinheiro. Então a gente pode ver alguma coisa acontecendo no mundo. Como vinha de lua minguante, pode ser até alguma coisa escondidinha, ou que está sendo só plantada. Pode nascer uma ideia, que ainda talvez não seja divulgada agora, mas que daqui a pouquinho isso pode estar sendo divulgado, algum tipo de novidade que envolva dinheiro, tá? Finança ou investimento, e pode ser em qualquer lugar do mundo, não estou falando só de Brasil não, tá? Pode aparecer um contexto novo de lidar com dinheiro, assim como lá no passado, não tão distante assim, até o WhatsApp já começou a transferir dinheiro, a gente pode ter algum tipo de novidade nesse sentido, tá? Como sempre, eu falo para ter muito cuidado com criptomoeda, porque aquilo é muito volátil. Fica de olho se você tem investimento de criptomoeda, tá? Então isso tudo pode estar sendo feito de uma forma meio escondidinha, daqui a 1, 2 ou 3 semanas isso surge como uma grande novidade, ou pode até surgir mesmo já na próxima semana, tá? Um dia onde você vai começar a pensar em organizar dinheiro, seria bom você começar a pensar
nessa coisa de dinheiro, no sábado principalmente, tá? Que a lua nova é essa lua de plantar. Eu acabei de ensinar um ritual onde a gente vai plantar simbolicamente alguma coisa, então é uma lua de plantar novos pensamentos. Como a gente vai estar falando de touro, touro fala de segurança, de finança, aí é bom você começar a olhar para o seu dinheiro ou para o jeito com que você lida com o seu dinheiro, talvez de um jeito novo, tá? Então é um dia legal para isso. No domingo, a lua continua nova, só que ela muda para peixes. E aí o dia passa a ser um dia de comunicação. E dia de comunicação ele é bom para quê? Para sair. Para sair com os amigos, para sair com a família, para conversar, para poder dividir o espaço com outras pessoas. Vai ser bom, vai ser divertido, é um dia maravilhoso para isso, tá? E no domingo também, Mercúrio ingressa no signo de Gêmeos. E Mercúrio é comunicação. Em Gêmeos ele está potencializado porque ele está em casa, gente. Ele está chegando em casa, ele está abrindo a porta da casa dele, onde ele se sente mais à vontade. Então a gente vai ver muita aceleração mental, inclusive, tá? Nossa cabeça vai estar a 1 milhão por hora, literalmente. E aqui tem um período anual muito bom para comércio. A gente abre aí, a gente vai ver um período de comércio bom, tá? Apesar de já ter passado o Dia das Mães, que é a segunda data que o comércio bomba, começa aí um momento bom, pelo menos 2, 3 semanas muito boa para comércio, tá? Então, se você tem comércio, investe no teu comércio que começa a dar bons resultados, tá? É um períodozinho de 17 de maio aí, que vai até mais ou menos o fim do mês, que vai ser muito, muito, muito bom. E domingo é o dia mais agitado da semana, tá? Domingo, esse Mercúrio, ele vai beliscar Plutão, eles vão se encontrar. Urano, ele vai encontrar com Urano, que acabou de entrar em Gêmeos, que vai mudar a vida da gente, tecnologia. Teve um programa todo só falando disso. Quando esse Mercúrio encontra Urano, grandes ideias. Todas as grandes invenções do mundo acontecerão quando Mercúrio encontra Urano. Todas, sem exceção. Então é um momento genial para você, pessoa comum, ter grandes ideias. Então o que você vai fazer domingo? Você saiu, você se divertiu, chegou em casa, o teu gás está lá em cima, você sentiu aquela energia boa, pega um papel e começa a escrever um monte de ideia maluca. Escreve. Ah, mas é muito maluca. Essas é que são as melhores. Escreve. Quanto mais maluca a tua ideia, bota no papel. Eu tenho a ideia de fazer isso, eu tenho a ideia de fazer aquilo, eu tenho a ideia. Bota no papel. Porque uma dessas ideias pode ser tão genial que daqui a pouco você vai se dar conta que você consegue botar ela para funcionar e isso vai te dar um retorno mais inesperado do que você imagina, tá? E a partir desse dia, inclusive, a gente pode ter aí grandes novidades de tecnologia no mundo, porque as grandes invenções vão começar a surgir. E aí o mais curioso disso tudo, tá? Isso é o mais curioso disso tudo. Urano está em Gêmeos pelos próximos 7 anos, tá certo? Façam as contas comigo. Mercúrio leva 88 dias, vamos arredondar. Mercúrio leva 3 meses para dar a volta no Sol inteiro. Significa que mais de uma vez por ano, esse Mercúrio vai tocar esse Urano. E toda vez que isso acontecer, ideias geniais, novidades tecnológicas, pelos próximos 7 anos. Então, os próximos 7 anos serão marcados por ideias geniais, inovadoras, tá? Então, fiquem atentos. Aquele programinha que eu fiz 2 ou 3 semanas atrás, Urano em Gêmeos, se você não viu, vai no YouTube da Rádio Tropical Web Brasil, procura lá o programa Urano em Gêmeos. Eu fiz um programa inteiro falando de Urano em Gêmeos para você entender do que eu estou falando. E essa primeira marcação da genialidade vem domingo. Junto com essa marcação, veio uma coisa que eu adoro falar, e eu adoro imaginar a carinha de vocês também,
que é a possibilidade real da gente ter ou o primeiro contato ou a primeira descoberta de vida extraterrena. É a terceira, quarta ou quinta vez que eu estou falando isso, mas toda vez que Mercúrio toca Urano, é quando é o normal a gente ter avistamentos no céu de coisas que a gente não sabe explicar, tá? Então, como a gente vai ter Urano em Gêmeos, que fala desse extraterrestre aí, e esse Mercúrio passeando toda hora ali, a gente pode ser que nos próximos 7 anos a gente tenha algo de mais concreto. E aí, sincronicidade do universo, né? Vamos lá. O que foi liberado semana passada pelo governo norte-americano? As primeiras imagens e fotos dos contatos de OVNIs, filmados pela Força Aérea, pela Marinha, ou por pessoas comuns e que estavam em arquivos secretos. Por que será? Aí alguém vai dizer, Alexandre, é coincidência. Aí o Alexandre vai dizer, como diz todo o programa, coincidência não existe. Isso é sincronicidade, tá? Ninguém sabe disso, mas, por incrível que pareça, foi liberado exatamente quando devia ser liberado. Ponto final. E aí morre o assunto. Para concluir a semana, é uma semana que começa marcadinha devagar com trabalho, com finança, e aí vai chegando para o fim da semana, entra esse toque de genialidade. Se você não aproveitar, você perde o bonde da história. Já falei para você diversas vezes, sai da sua zona de conforto, que é ela que te derruba. Quando você diz assim, minha vida não vai para frente, é porque você não levanta do sofá, que você senta todo dia, toda hora, e de onde você não quer sair. É saindo do sofá, é saindo da zona de conforto, que você vai atingir tudo que você quer ou precisa atingir. Mas você precisa fazer um movimento. Sem fazer um movimento, lamento, o que eu tenho para te dizer é que você não vai a lugar nenhum, tá? Então, aproveite esse toque de genialidade que vem agora pela primeira vez, e daqui cada 3 meses ele vem de novo, e você tem que tirar proveito dessa energia. Afinal de contas, para que a gente acredita em astrologia? É para poder ter a dica certa, na hora certa, e tirar o melhor proveito possível desses momentos, ok? Então, como hoje é dia de Nossa Senhora de Fátima, eu estou aqui numa ansiedade louca. Eu vou pedir rapidinho para a gente ouvir a terceira música e última minha do dia, porque as próximas são dele. Vou pedir a última musiquinha. Como hoje é dia de Nossa Senhora de Fátima, eu vou pedir Capital Inicial com a música Fátima. Voltamos aqui na Rádio Tropical Web Brasil. Eu sou Alexandre P, você está no Cosmo Alma, e nesse momento, a partir desse momento, no quadro Os Astros Querem Saber, eles querem saber tudo, eu também. Eu preciso chamar meu grande amigo, meu irmão de alma, Fábio Andrade. Vem pra cá. Que bom você estar aqui. Senta, a casa é sua. Mas ele não veio sozinho, hein? Ele veio com o Pablo. Vou chamar o Pablo para chegar aqui com a gente. Grande Pablo. Obrigado pelo convite. Senta aqui. Ele vai sentar aqui no banquinho do castigo. Porque ele vai tocar pra gente. E essa cadeira não é boa de tocar, não. O banquinho é maravilhoso. Fabinho, meu amor, meu querido. Que privilégio, muito obrigado. Privilégio Você me mandou lá a tua história de vida. A gente falou um pouquinho disso, mas eu quero falar da tua vida de um outro jeito. Posso? Pode, vontade. Então vamos lá. Essa pessoa que está aqui, essa alma que está aqui, espetacular, maravilhosa, tem o Sol em Capricórnio. É uma pessoa focada, determinada, prática, responsável. Com certeza, tá? Aparenta frieza, mas mentira, tá? É só na aparência mesmo. Leal, protetor. Muito. Valoriza segurança e estabilidade. E aí o que te dá uma salvada nessa petrificação externa é o ascendente em Aquário, gente. Cara, uma alma inovadora,
Se apresenta ao mundo como criativo, inovador, despojado, à frente do seu tempo, está sempre em busca de conexão intelectual, quanto mais melhor, não é isso? Sim. E aí, para fechar a tampa dessa panela que dá um caldo maravilhoso, tem a lua em Câncer. Isso é inacreditável! É a alma, né? É a alma que nutre o mundo, o próximo, o homem. Assume papel maternal em qualquer situação, com amigo, com família. Eu errei alguma coisa? Nada, um scanner. E como eu quero começar lá do Fabinho, pequenininho, eu ainda vou te dizer aqui, na escolinha lá, você é aquele amigo que protegia os outros amigos de qualquer brincadeira sem graça, de bullying. Não. Tô errado? Não. Era caladinho, era quietinho, era todo tranquilo, tímido, não é isso? Muito. Mas mexeu com um amigo seu, não. Esquece. Até hoje é assim. Então me fala um pouco desse Fabinho, mas me fala desse Fabinho em casa também. Como é que era essa coisa de pai, mãe, irmão? Você tem irmãos? Não, irmãos não. Filho único? Filho único. Mas minha mãe também é Capricórnio. Olha! São 2 capricornianos e um pisciano. Meu pai é pisciano. Pisciano. Aí eu digo que ele sofre no meio dos 2 capricornianos. Né? Ele não entende essa frieza que a gente tem, mas cheio de cuidados. Né? Meu pai é muito sentimental, então ele sofre ali. O pisciano é só sentimento, ele fica confuso, né? Muito. Mas eu tenho certeza, eles ainda estão juntos? Desculpa. Sim, então sim. Que bom. Ele pode ter certeza que a sua mãe ama muito aí. Sim. Muito. Porque essa coisa do Capricórnio é só por fora. Tá por dentro. Um relacionamento de 46 anos, nós dois juntos. Maravilha. Mas como é que era em casa? Você em casa com eles? Você se relaciona bem com teu pai, com a tua mãe? Sempre? Então, sim, né? O papai trabalhava muito, né, no início da... Né? Então ele chegava mais à noite, era aquela ele chegava cansado do trabalho. Meu pai trabalhou em obra, né, em construção civil durante muito tempo. Então, logicamente, foi um trabalho que era, né, cansativo demais, ele já chegava um pouco cansado. Então, a relação com a minha mãe sempre foi muito maior. Mais íntima, né? Muito mais. Mamãe, a gente, no olhar, até hoje, hoje mesmo a gente sai de casa, né? Gente, Papai estava na sala, aí... Minha mãe cansa, tua mãe tá ali. Mas vai, continua. Aí, o papai estava na sala, eu estava, né, na varanda conversando com a minha mãe. E ele lá de lá olhando. Aí ele falou alguma coisa, aí minha mãe... Você não está entendendo a gente? Aí ele, eu nunca entendo vocês. Aí eu falei, mãe, já começou a sofrer, mas começou a rir. É sempre assim, entendeu? E essa criancinha? O que essa criancinha, por mais absurdo que possa parecer, tá? Que aqui é o programa dos absurdos. O que essa criancinha queria ser quando crescesse? De verdade. Qual era o teu sonho, assim, pequenininho? Quero ser... Então, arte. Eu fico olhando agora, assim, no passado, né, eu vejo muito isso. Eu sempre estava inserido em alguma coisa de teatro da escola, tivesse apresentação, alguma coisa eu sempre estava. E eu, graças a Deus, eu fiz parte de uma escola que não existe mais, se chama Renato Arpon, na Vila da Penha. E a diretora de lá, dona Marilda, ela tinha muita prioridade nessas coisas ligadas à arte. Olha, então, no currículo, né, do ano, a gente tinha festival de teatro, tinha festival de dança, tinha gincana e tinha todo período de folclore, né, dia do folclore. Dia do folclore, festa junina, provavelmente eram festas juninas incríveis. Muito, e ela sempre priorizou isso. Então a gente tinha texto para trabalhar, tinha danças específicas, eu escolhia um tema, teve um que foi países, então cada turma pegou um país para desenvolver e eu estava sempre inserido nessas coisas. Sempre. Era onde eu... E aí foi na escola que você começou a brincar de teatro, é isso? Sim, na escola. Mas não há nada profissional, tudo na escolinha como amador, mas inserido nessa brincadeira. E eu sempre gostava de ficar nos bastidores, engraçado, né? Eu não queria estar no palco. Olha. Eu tinha uma vergonha, eu era capricorniano, mas né? eu adorava aquela coisa da gestão do palco, você vai entrar aqui, da criação, eu lembro de fazer essas coisas assim, entendeu? Vamos marcar aqui, olha, vai ficar mais bonito você aqui, não sei o que, essas coisas aconteciam. É a visão da responsabilidade daquela brincadeira, né? Tu levava a sério. Exatamente.
Aquilo para você, apesar de ser lúdico e uma brincadeira, você levava a sério, eu tenho certeza absoluta, e você queria o melhor daquela apresentação, sempre daquele contexto, sempre, não é isso? E tem um amigo que até hoje a gente, na verdade, se conheceu no maternal, o Gustavo. Caramba! E ele era, tipo assim, a minha dupla, o meu Inseparável, hobby ali. inseparável. E engraçado, hoje a gente trabalha junto, ele que faz a minha produção dos meus shows. Olha, fez maternal comigo, a gente depois estudou primeiro nesse Snoopy, né, que era o antigo maternal, depois fomos pro externato. E essa escola não tem mais, não existe? Não, nenhuma das duas, nenhuma. Ah, que pena. E eu queria muito resgatar alguns vídeos de lá até, mas vamos ver se eu Porque eu lembro porque era uma época que talvez não tivesse tanto acesso a filmagem, esse tipo de coisa, né? Eu lembro que era aquele daqui do filme de 36, 24 porras, Poxa que a gente perdia metade e sobrava tudo. Aí levava pra revelar, às vezes nem tinha nada, não revelou nada, tá tudo velado. Ai, era um sofrimento, gente. Vocês não têm ideia do que é isso. Você que é jovem, não sabe nem do que a gente está Por isso que eu falando. adorei a chegada de Urano, as novidades. E aí na adolescência, como é que era a coisa da adolescência? Como é que foi o Fábio adolescente, assim, descobrindo a vida, descobrindo os primeiros contatos mais íntimos? Como é que era isso? Era na mesma escola ou já em outra escola, já em outro contexto? Então eu pego um pouco do final do ginásio ainda no Arpon, depois eu vou para outra instituição. Mas já é um período que eu tenho de lembranças assim mais religioso. Nesse momento eu começo uma busca religiosa, querer entender algumas coisas, entendeu? Já é um período que eu estou muito mais mesmo fechado, assim, para tudo. E aí eu já não tinha mais contato com arte, não tinha contato com teatro. Aí eu já começo uma peregrinação religiosa, vou num período que eu me torno evangélico, né? Rapaz, eu quero saber disso, eu quero saber dessa história daqui a pouco. Vai, continua. E aí eu vou passando por algumas denominações, né, evangélicas, passo pela Testemunha de Jeová por um período que eu fico até um ano e meio, e depois eu fico sem nenhum contato religioso com nada, naquele período que a gente vai repensando tudo e vendo, né, onde você quer. A adolescência, rapaz, não é fácil não. Não é para qualquer um não, tem que ter preparo, coragem, que é um momento difícil da vida. E aí, em que momento a coisa do canto chegou para você? Foi bem mais tarde ou já foi ali? Ali você já cantava no banheiro? Não, assim, sempre gostei de música, né? Minha família é muito musical. Desde criança tinha as serestas, né? Quando meus avós ainda eram vivos, né? Minha avó Rita e meu avô Filhinho. Pelo menos assim, a cada uma vez por mês a gente reunia a família e tinha aquele momento da seresta. A gente tem uma prima, né, chamada Norma, a Norminha, e o esposo dela, ia pra lá com o violão, que ele tinha violão, e aí ficava cantando, né, Vicente Celestino, Nelson Gonçalves. Nossa, pessoal da antigona mesmo. Então assim, eu convivia com esse tipo de movimento o tempo todo, né. Meu pai era muito amigo do Luiz Carlos da Vila, legal. Eram amigos mesmo, de jogar futebol junto, então a gente ouvia de ter intimidade, né, de estar junto, de se frequentar. Então, meu pai estava sempre lá, sempre tinha um samba no quintal do Luiz, que né, a casa dele fica ali no lado do Ricão. Eu mesmo não tive acesso, eu não ia, mas meu pai sempre contava. Porque eu não imaginava a magnitude do trabalho do Luiz, assim, que era o tio Luiz, né? Que a gente quando íntimo é o tio Luiz, não é o Luiz. O Luiz era amigo do meu pai, então eu chegava, porque tudo vira tio, né? Os amigos do meu pai viram tios. E aí eu nunca imaginei. Eu vim ter acesso à obra do Luiz e olhar e falar, nossa, o Luiz Carlos da Vila. Eu já estava já com 25 anos, 26 anos, e aí eu já falei, poxa, perdi a oportunidade de estar ali, né? Explorando isso, né? Não, então nesse momento eu vou te explorar pela primeira vez. Porque a gente vai chegar mais no canto. Eu quero que você me conte aquela história doida que você me contou. Mas eu quero explorar aqui, eu quero que você cante pra gente, por favor. Vamos de água, pode ser? O que você quiser, você é o dono do programa. Nesse momento eu sou um mero espectador. Essa música aqui é desse show novo, né? O Águas é a nossa carro de vamos falar desse show também, mas eu quero ouvir isso aí. A grande mãe me viu num quarto cheio d'água, um enorme quarto lindo e cheio d'água.
do eterno ventre, e a voz de meu Pai, voz de muitas águas. Depois o rio passa, eu e água, água arrepiada pelo vento, a água e seu cochicho, a água e seu rugido, a água e seu silêncio. A água me contou muitos segredos, guardou os meus segredos, refez os meus desenhos, trouxe e levou meus medos. A grande mãe me viu num quarto cheio d'água, um enorme quarto lindo e cheio d'água. Eu nunca me afogava, o mar total e o vento do eterno ventre, e a voz de meu Pai, voz de muitas águas. Depois o rio passa, eu e água, eu e água, eu, cachoeirinha lá onda toda, chuva miúda, fonte, neve, mar, e a vida que me é dada, eu e água. A água lava as mazelas no mundo e lava minha alma, lava minha alma. Que delícia, Caramba, caetano, né? Isso é maravilhoso. Cara, mas aí eu quero que você explore um pouco mais, fale um pouco mais dessa coisa do espiritual. Como é que era em casa, como é que era a tua família, se eles tinham religião, se eles tinham alguma fé, como é que isso funcionava no passado. Essa tua passagem aí pelo Evangelho e onde é que você está hoje? Conta pra gente, quero saber tudo. Minha família no início, né, a configuração toda é um bandista católico, aquele católico, sim, né, católico apostólico, macumbeiro. São os melhores. E a minha lembrança, né, de criança é meu tio falecido tio, a gente perdeu há 2 anos atrás agora, o tio Joaquim. E ele recebeu o vovô dentro de casa, hoje em dia os ancestrais já tremem demais, não tinha nem como eu não falar, né? Ele recebeu o pai Cipriano dentro de casa e era aquele momento com a família, pelo menos a cada 6 meses. O vovô vinha na sala de casa, aquele banquinho, aí tinha um tapetinho de... parecia uma pelúcia branca, sabe? A tábua ali onde ficava velo, com a ideia, as coisas assim. E a gente tinha aquela consulta com o vovô, descia, vem tomar benção ao vovô, ia lá, os sobrinhos todos, né, os netos da minha avó. Era aquele primeiro contato ali com a Umbanda. E depois de um determinado momento, há uma ruptura da minha família com o espiritismo, né, por alguns motivos específicos. E aí a gente, né, fica meio que a deriva, sem religião. É nesse momento que eu começo aí, alguns meus tios, né, umas tias minhas começam a umas irem mais para a igreja católica, outras irem para a parte evangélica, e uma tia dessa em especial vai para a presbiteriana, e é o meu primeiro contato com, né, aquela questão da escola dominical, né. Dali eu vou para a Assembleia, vou até chegar na Testemunha de Jeová. E aí fiquei esse período sem nada. Só que a minha lembrança é que eu estagiava nesse período no Juizado Especial Civil, né? E eu saía do estágio, passava na frente de uma casinha que era um centro espírita, eu sabia, e tinha um senhorzinho, o seu Lírio, que estava sempre ali varrendo e sempre cuidando das coisinhas, e a gente começou com um tímido boa tarde, passava boa tarde. Na volta, boa tarde, hoje acho que vai chover hoje, sabe aquela coisa que vai aumentando o papo? Daqui a pouco a gente estava tendo longas conversas, e um desses dias eles viram para mim e falaram assim: eu queria te fazer um convite. Eu sei que você não é da nossa crença, eu não queria que você me levasse a mal, mas eu queria muito com carinho te convidar, vai ter uma festa de pretos velhos. Olha, tinha que ser o dia de hoje, né? Não à toa é o dia de hoje, tá? Não tem coincidência, grava aí, vai. E aí ele me chamou para essa festa de pretos velhos, né? E aí eu agradeci, mas num primeiro momento eu fiquei meio com receio, né? Pelo aquele período de afastamento, a gente fica. Bom, aí eu chego sábado, que era o dia da festa. 4 horas da tarde, bate lá, eu estava deitado no sofá, tinha um relógio, nunca mais esqueci, em cima da minha cabeça nesse sofá.
Eu olhei e falei, 4 horas. Deu aquele negócio, vá. Eu tomei um banho rápido, botei uma calça jeans, botei uma camisa polo branca, olhando a roupa desse dia. Olha. Porque foi um divisor de águas. Sim. E aí cheguei lá, né, no centro, já tinha começado. A mãe de santo, né, porque esse senhor, ele era pai da mãe de santo, da zeladora da casa. E ela tinha recebido uma cabocla, né, a cabocla Dona Jupira. E a Dona Jupira saiu de dentro do estado do terreiro e veio direto na minha direção. E aí ela falou para mim, falou assim, você sabe que você deveria estar aqui. Só que eu estava passando um período tribulado da minha vida, muito complicado, e meio revoltado também um pouco. Sim. E aí virei para ela e falei assim, é muito fácil você falar quando você tem aquilo que você quer. É muito fácil, falar, tem que estar aqui. Aí ela me deu um tapão assim, mas foi um tapão forte, Alexandre. E ela virou e falou assim, a gente te dá o que você quer e você nos dá o que você precisa. Eu virei as costas, pé da minha vida, fui embora. Não, peguei o caminho da roça, dali mesmo. Eu não fiquei nem pra festa de preto velho. E assim, ali eu tava já revoltado. E assim, não devia ter ido, olha o que eu fiz, não sei. Isso foi no sábado. No domingo, meu telefone começou a tocar direto celular, ainda daquele tijolão, sabe? E aí o telefone tocando. Eu olhei uma Luciana. E aí eu falei, tinha uma menina que tinha feito um trabalho comigo, no meu trabalho da faculdade, que eu tinha que entregar de pessoa de prescrição, que era a Luciana. E eu olhei e achei que era essa menina, porque ela não tinha feito nada do trabalho. Eu falei, não, quando eu chegar no trabalho ela pega, tem que pegar, ela se apresenta, mas eu não vou me atender não, que ela me deixou na furada, né? Aquela coisa, né? E aí eu não quis atender. E minha mãe, atende esse telefone. Não vou atender. E aí, aí chegou uma hora... A sua mãe? Minha mãe, atende o telefone. Senso de responsabilidade do Capricórnio, né? Atenda. Estão insistindo, atende. Isso. E eu não atendi. Passei o domingo sem atender. Quando foi na segunda-feira de manhã, minha mãe falou assim, se esse telefone tocar de novo, eu vou atender. Aí, quando ele tocou, era 9 horas da manhã, eu peguei e atendi, né? Eu falei, não. Aí atendi, oi Luciano, o que foi? Amigo! Eu dei maneira de chamar todo mundo de amigo, todo mundo chama de amigo, né? Amigo, tô falando falar com você desde ontem, chegou uma proposta. É outra Luciana? Outra Luciana, completamente diferente, amiga da minha prima. E ela querendo falar comigo, porque ela descobriu que na OAB, o procurador-geral da OAB na época, Dr. Tito aqui do Rio. Aqui do Rio. Ele ia fazer uma seleção de estagiários para o Conselho Regional de Nutricionistas. Meu Deus! E aí eu querendo que eu fosse, mas eu tipo assim, não tinha contato, não era pistola, entregue, nada disso não. Eu ia tentar a vaga, mas era uma vaga muito boa. E ela tentando falar comigo, aí ela falou, olha, eu acho que não vai dar tempo. Era uma época que você fazia direito, é isso? Sim, fazia direito. Não, só para contextualizar. Prossiga. As outras coisas. Prossiga. E aí eu fui, aí eu falei, dá pra chegar? Ela falou, eu acho que você não vai conseguir, mas se quiser tentar, troquei de roupa, meu pai pegou o carro, me levou até o metrô. Cheguei lá, né? Aí quando eu cheguei, já tinha acabado as entrevistas. Aí uma senhora, que hoje é uma grande amiga minha, Zoraia, que ela era, né, fazia parte da recepção, ela veio me atendeu. Aí eu falei assim, poxa, eu só fiquei sabendo agora Aí ela olhou pra minha cara e falou assim, eu vou lá dentro falar com o doutor. Só guarda um pouquinho. Aí ela foi, daqui a pouco ela voltou, ela falou, o doutor vai te atender. Toda feliz assim, vai te atender. Aí entrei pra plenária, né, pra fazer a entrevista. O doutor Tito me vira e me pergunta, qual é seu nome? Aí eu, Fábio. Aí, você fuma? Aí eu, não fumo. Né? Aí ele, você pode começar quando? Aí eu, agora. Então tá bom, olha só, você não vale coxinha, não sei o que. Senta aí, eu vou ter que agora lá pra OAB. Assim, juro pra você, foi essas 3 perguntas que ele fez. E ele me botou lá sentado, bom, passaram-se 8 anos. Nossa! Aí eu trabalhando com ele, né, renovei o período de estágio, acho que foi 4 mais 4, se eu não me engano, ou 2 mais 2, eu não lembro. Eu sei que fiquei um bom tempo no conselho. E aí a gente estava indo para uma audiência que ia ter no TJ, ali na Rua São José, a gente descendo para o TJ. E aí eu me lembrei dessa situação e virei para ele e falei assim, doutor Tito, posso fazer uma pergunta para o senhor? Aí ele, fala Fabinho, o que foi? Aí, precisa perguntar. Não, aí já era amigo íntimo. Amigos. E aí ele virou e falei assim, doutor Tito, você lembra quando o senhor me contratou? Não, Fabinho, não lembro não. Eu falei, você me fez 3 perguntas só. Aí, tá, tem que fazer pergunta, né? Entrevista, ele me zoando, né? Aí qual foi as 3 perguntas? Eu falei, você primeiro perguntou meu nome? Aí ele, tem que te conhecer, né? Que a gente brincava muito, né? Tinha que te conhecer, né? Aí tá. E o segundo perguntava se eu fumar. Eu não suporto pessoas que fumam perto de mim, isso aí não tem condição. Mas a terceira pergunta, o senhor perguntou quando é que eu podia começar. Aí eu fiz isso. Aí começou a rir. Eu falei, mas por que você fez isso, doutor Tito? Eu me lembrei, eu olhei pra sua cara e falei, vai ser muito divertido trabalhar com esse gordinho. Meu Deus, já começou no bullying.
Nike. Que E aí, maravilha! voltando àquela situação da cabocla. Sim, não, eu quero que você volte na cabocla. Pelo amor de Deus, gente, vamos embora. Aí, tô eu lá, né? Sábado, domingo, segunda-feira eu tô empregado. Aí, quando eu vi que eu tava Gente, sentado trabalhando, vai. eu falei, cara, não tem como dizer que não foi, né? Por conta daquela situação ali que aconteceu no sábado. Ela falou que ela ia me dar o que eu queria e que agora eu ia precisar daquilo que eu precisava, que eles iam me dar o que eu precisava. Voltei lá imediatamente, na outra gira, que era no sábado seguinte, né? Era caboclo mesmo, que ela cada semana todo sábado. Era todo sábado, Todo sábado. E cada sábado era um trabalho, uma linha, né, específica, caboclo, velho. E nesse sábado, por coincidência, era caboclo, né? Que não existe coincidência. Cheguei lá, a cabocla já tava virada. E aí ela olhou pra minha cara. A mesma. É que era da dona da casa. Nossa. Ela saiu, veio na minha direção e ela falou assim, começas quando? Eu, então minha senhora, eu vim ver como é que é nessa questão de mensalidade, o que precisa fazer para fazer parte do terreiro. Ela, então tá bom, senta aí, depois você vai conversar, agora você participe da gira. E assim começou meu contato com a Umbanda de novo, né? O retorno para a Umbanda. E dali... Cara, que loucura, que história mais maluca. Cada falecida mãe Cândida. Né? E aí começou, largou lá presbiteriana, largou tudo. Sim. Mas uma bagagem excelente. Não, sem nenhum tipo de crítica. Eu acho muito curioso pessoa que busca a espiritualidade se dá a oportunidade de buscar de verdade, entendeu? E não há arrependimento nenhum de ter passado por lá, nada. Não, pelo contrário. Hoje eu tenho a ciência de que o ser humano que eu me tornei foi graças ao contato com todo... Que é o que eu penso, eu acho que a religião, para cada tipo de pessoa existe um tipo de religião. Né? Eu, graças a Deus, consegui passar por muitas, né? Então eu acabei coletando muitas informações de todas elas. E que hoje eu sei que o ser humano que me tornou, né, graças a esse tipo de jornada que aconteceu entre todas essas denominações aí. Ai, que delícia. Muito bom. Posso te explorar mais um pouquinho? À vontade, O Pablo tá ali doido pra tocar, eu tô achando que ele tá ali. Pô, vamos. Vamos embora. Então vamos lá. Cristalino? Vamos lá então. Vamos lá. Não, tem que explorar, gente. Tem que explorar. Não canta muito. Eu preciso saber da história do canto. Vamos chegar lá. Perto de muita água, tu é feliz. Aquela vida que Deus prometeu, mas além ainda quero ver a luz dos olhos teus. O sangue ilumina, água cristalina de beber. Deixa amanhecer, deixa ela correr. É fácil de ver, fácil de ser, fácil de ver. Aquela vida que Deus prometeu, mas além ainda quero ver a luz dos olhos teus. O sangue ilumina, água cristalina de beber. Deixa amanhecer, deixa ela correr. É fácil de ver, fácil de ser, fácil de ter. E onde está, de onde vem? O que será que tem? Será que virá? Ninguém sabe quem vem, certamente o sol nascerá. Laranjando o céu do verão, te jogando pela imensidão. E entre estrelas mudas de lugar, no espaço brilhando nos olhos de quem te acompanha e te completa, quer eternamente ter o dom de ser. Ai, eu amo essa música. Agora eu tô confuso, eu não sei se eu começo pelo canto, pela dança, porque você dança. Então vamos fazer na cronologia. O que chegou primeiro? A dança. A dança. Pô, me conta da dança, então. Como é que isso apareceu assim? Aí, então, no meio da OAB, fora da OAB? Não, foi bem antes da OAB. Gente. Isso aí é 95, 90... Nossa. 94 para 95. Né? Eu tinha um grupo de amigas. Gente! Então, na verdade, a dança ela vem como presente no meu aniversário de 15 anos. A gente fez uma festa muito grande e tinha umas amigas minhas que faziam aula numa academia próxima de casa, né? Cláudia Carvalho era professora. E aí eu ia pra lá assistir e falava, nossa, que maravilha, eu quero fazer isso, né? Arte, né? Já de novo. Gente. E aí mas eu queria, mas e como é que eu ia fazer? Não tinha como, tinha que pagar. Meu pai, né? Não aceitava a questão de dança, filho.
E tinha que ser uma coisa meio... Ainda tinha isso, né? Tinha. Ah, meu Deus. Hoje, normal, tudo bem. E aí eu ganho de uma amiga do meu pai um presente de aniversário em forma de dinheiro. Ela chegou lá, ai, olha, você me desculpa, eu não pude comprar nada, mas aí eu trouxe essa lembrancinha pra você no envelope. Quando eu olhei, falei, foi o melhor presente de todos, porque eu ia conseguir pagar a academia. E fui lá escondido. Paguei, eu lembro que foi tipo 6 meses de academia, era 19 Nossa, reais. ela te deu tanto Meu, dinheiro assim, foi na época de gente. 100 reais, assim, né? Não, que era muito dinheiro, Era. 95 era quase o salário mínimo. Isso, naquela mudança da URV, isso mesmo. Era Era um salário mínimo, se eu não estou enganado, era perto, se não era quase isso. Eu paguei 6 meses de academia. E aí comecei a esconder a sapatilha no quintal, tem um jardim lá. Sapatilha Era mesmo? sapatilha. Aí eu comprei sapatilha, enrolava, botava num pedaço, em vários plásticos, jogava dentro do quintal lá, saía escondido, fez durante 6 meses. Aí acabou. Mas a sua mãe sabia? Não, Era nesses escondido primeiros 6 meses total? era escondido total. A minha professora fechava as janelas da academia para poder fazer aula. Era a proteção ali. Vai. A determinação, né? Vou fazer. Aí acabou o dinheiro. Aí eu falei, e agora como é que eu vou fazer? Aí eu tinha as garrafas do quintal, aqueles engradados. Eu ia vender as garrafas do quintal pra ir pagando. Aí minha mãe descobriu. Ela viu, ela falou, aí o que você tá fazendo? Eu falei, mãe, tô fazendo aula de dança, assim, aquela. Ai meu Deus, seu pai. Ela só não sabe isso. Poxa, mas um pai pisciano, cara, não faz nem sentido. Mas vai, continua. Aí sua mãe soube. Soube, aí ela começou a falar, não, tipo assim, ainda era criança, eu trabalhava, de 14 para 15 anos, ela não pode deixar que eu vou pagar a academia vou te ajudar. Você fica tranquilo com a sua mensalidade. Aí foi durante um bom tempo. Aí passei 2 anos assim, e num dia de ensaio, meu pai tava do outro lado da rua e viu eu dançando. Aí subiu e viu. E aí depois ele aceitou de boa, sabe? Não criou problema. Talvez eu acho que se eu tivesse falado pra ele, nem é mais. ia ter aquele momento, mas depois meu pai nesse ponto ele compra todos os meus barulhos, né? Vamos dizer assim, todos os meus Você é sonhos. filho dele, cara. Não, e o que ele pode fazer por mim, ele é fantástico. Assim, Filho único, então, pelo amor de em Deus. realização de filho único também, né? É isso que eu tô falando. Então, tudo que ele pode fazer, mas eu escondi por medo, né? Aquela coisa do. Não, tudo bem, adolescente, assustado, né? Você não sabe qual é. E no momento inicial ele não reagiu bem, não. Mas depois ele aceitou. E aí fui indo com a dança até, aí virei professor de dança. Olha. Né, cobri a minha professora, que ela ficou grávida e precisava de uma pessoa para ficar no lugar dela dando aulas. E aí nesse período eu cobri junto com uma outra amiga minha, Bianca, e a gente ficava dando aulas para conseguir cobrir a gravidez dela, que é uma gravidez de risco. E dali depois eu montei minha companhia de dança com 2 amigas. A gente fez o projeto social na São Martinho. Foi lindo. E aí chegou um dado momento que a dança não estava mais, eu já estava naquele momento de ver outros projetos. E aí foi dando um fade. Foi o deu, né? Isso, aí deu um fade. Normal, que a vida é isso mesmo. Foi. E aí, pronto, fiquei longe da dança durante um bom tempo e agora ela tá de novo me revisitando. Tá te rondando, né? Tá, através de Baticum, né? Baticum Bloco Afro, que tem em Madureira. E aí o Luquinhas, né, o Lucas Xaxará, ele me fez esse convite para estar agora assumindo junto com as professoras de lá, coordenando essa parte de dança do Bloco Afro. Nossa, que legal. E a coisa do canto? Tem uma história doida de canto aí. Essa, quando ele me contou, você falou, agora é o Toy que entra personagem. Não, eu preciso saber desse. O povo tem que saber dessa história, porque você tem umas histórias inacreditáveis, né? Essa da música, então, essa não tem parâmetro, vai. Tô eu no estacionamento, eu trabalhava no estacionamento, né? Numa empresa que administra estacionamentos, e tava tirando uma moça, né, de uns funcionários na hora, e entra um carro, né? Michael Sport, com som do último volume, tocando Cordel do Fogo Encantado. É uma banda pernambucana que eu amo. E a gente quase não vê ninguém escutando, porque, né? Não é uma música que toca no rádio corriqueiramente, né? Não é aquela comercial, né? Isso. E aí ele entrou com essa música e eu falei, nossa, esse cara tá ouvindo Cordel do Fogo Cantado. Aí já queria, sabe? Aí a gente fica com aquela coisa, pô, tem que falar que eu conheço, né? Aí ele foi pegar o ticket comigo do estacionamento, aí eu vi e falei assim, cara, eu tava escutando Cordel do Fogo Cantado, foi a senha. Ali, amor à primeira vista. Ele, bicho, cara, tem essa coisa. Tu escuta isso? Eu falei, adoro Cordel do Fogo Cantado, a gente começou a conversar. Aí dali do Cordel ele começou a falar que ele era músico, percussionista, o Toy. E
começou a falar muito de música comigo. Aí eu falei pra ele que eu estava compondo algumas coisas, que eu tinha algumas coisas de composição, que eu tinha um show que eu tinha vontade de fazer em homenagem ao Oxum, que eu estava meio rascunhado. E aí ele voltou e começou a querer saber daquilo, mas com muito interesse, sabe? E aí um dia ele chega lá no estúdio e fala assim, ó, mais tarde eu volto aqui, você esteja pronto que eu vou te levar um lugar pra Não, foi lá no estacionamento. Isso, ele chegou no estacionamento, estava trabalhando, ele, ó, mais tarde você fique pronto que você vai comigo num lugar. Assim mesmo. Aí eu, mas tô onde? Ele, não vou falar. Se aguarde aí que depois mais tarde a gente... Ele foi, a gente saiu de carro, foi parar no estúdio, foi a primeira vez que eu entrei no estúdio. Aí tava o Bruninho, que é um amigo meu maravilhoso, que eu amo muito. E foi quando a gente começou a pensar numa forma do Águas. E aí ele foi, me apresentou o Bruno, apresentou o estúdio, aquele ambiente. Onde ficava esse estúdio? Esse estúdio era em Jacarepaguá. Jacarepaguá. Em Jacarepaguá. Foi o primeiro estúdio que eu pisei. Aí depois, na sequência, o Bruninho ele teve que ir para São Paulo, aí não pôde assumir o projeto. E aí eu conheci o Marcos Garré, também um músico de excelência, assim, sabe? Uma pessoa muito amiga e querida minha também. Que aí pegou o projeto, só que a gente enfrentou o período da pandemia. Aí para de novo o projeto. Entendeu? E aí eu desanimei um pouco, sabe? Eu falei, acho que não é pra ser. Mas o Toy sempre falando, pô, vê se, como é que é, não desanima não, vamos, o Toy sempre, sabe, muito... E aí, de repente, eu ligo pro Garré, né, pro Marcos, e falo, Marcos, eu queria voltar a ensaiar, a gente tem como marcar um estúdio, não sei o que. Ele, olha, eu agora tô com outros projetos, minha esposa assumiu uma escola de dança, eu não vou poder. Mas tem um rapaz que eu acho que você vai curtir muito ele. E aí eu vou te indicar, você quer? Eu falei, quero, lógico. Aí ele vai me apresentar este presente aqui da vida. Pablo, nosso querido Pablo. Que é o meu primeiro presentão que Deus deu. E aí o Pablo chega lá em casa, né, o menino que apresentou. E aí o Pablo, o que você está pretendendo fazer? Me conta qual é a ideia, qual é o plano, para o povo entender que você está falando águas, explica aí, como então, é que é isso? Aí eu falei, mas a princípio eu só queria me divertir. Eu falei, não vou fazer mais nada de show, não vai dar pena. Aí o Pablo chega, e aí, o que é? Eu falei, cara, eu vou falar pra ele o que é o Águas. Aí comecei a contar. Pablo, é um show que eu quero fazer em homenagem ao Oxum, que é meu santo, eu fui iniciado para o Oxum. E tem músicas que eu não consigo lidar com o meu orixá com tanta cerimonialidade, sabe? É pra mim uma coisa mais importante da minha vida, mas eu falo com o Oxum assim, entendeu? Como se fosse intimidade, a minha mãe, como eu falo com a minha intimidade. mãe, né? E aí, todo período que eu estou recolhido, né, em obrigação, eu canto para o Oxum, mas eu não canto em Yorubá. Eu gosto de cantar MPB para o Oxum. Eu tô lá dentro. Aí eu canto para ela e cantava para ela Uma Nova Mulher, né, que venha de dentro de mim, cantando isso para ela. Cantava Jorge Versilo, ela une todas as coisas. E essas músicas eu ia cantando para ela ali. E aí falei, Pablo, eu queria pegar essas músicas, eu queria contar a minha história de vida com o Oxum e quem é o Oxum para que as pessoas conheçam através do Projeto Águas. Aí dei a sequência de músicas, eram 20 e poucas músicas, né, Pablinho? Entreguei pro Pablo e falei assim, Pablo, eu vou voltar semana que vem só com 1 ou 2 músicas tiradas, a gente vai e ficar enrolando, vai ser o que eu quero, né? Foi enrolando. Pablo me chega com as músicas todas tiradas. Todas. Todas. Primeiro ele tirou os tons desse dia já, ele já saiu. Canta essa, esse tom é esse Só aqui. pra achar o tom, né? E foi achando o tom de todas. Eu ainda falei, caramba, ele foi até o final, né? 2 músicas só que vai tirar, a gente vai ficar nessas 2 músicas durante um bom tempo. Nada, chegou com todas. E aí a gente começou a ensaiar o show todo. Aí chegou uma hora que ele falou assim, amigo, e agora? O que a gente vai fazer? Eu falei, o que a gente vai fazer? Ele, qual é a formação da banda? Não, fala aí, a gente tem um show completo. Vai fazer o que com o show completo? E agora? Aí vamos montar a banda. Aí a gente pensou na percussão primeiro, aí na mesma hora, né, o Pablinho já trabalhava com Xaxará na Casa Amarela, né? Isso. E ele falou, olha, tem um amigo meu, Xaxará, que ele entendeu? Então vamos chamar o Xaxará. E aí precisava do baixista, eu falei, não, preciso de um baixo. Aí liguei pro Toy. Aí o Toy me indicou o Israel Nogueira. E aí liguei pro Israel, essa parte que eu vou contar porque é engraçado. Não, é pra contar mesmo. Eu quero saber tudo. Graças a Deus, engraçado. muito leve e engraçado. Ligo pro Rael, né, da faculdade. E aí, todo estacionamento da faculdade, alô, olha, eu queria falar com o senhor. Já rindo do outro lado, senhor, kkk. Aí eu falei, então, eu tô procurando um baixista pro meu trabalho. Já tô dentro. Já tô dentro. Bora, bebê. Bora, bebê, vambora, bebê. Aí mas assim, ele, não, só vamos ensaiar, porque não pode ficar banda universitária, né? Aí eu falei, não, mas tudo certo. Aí marquei o ensaio.
que a Dina já tinha baixista, já tinha A percussão. e aí eu precisava da bateria, liguei de novo pro Toy. Aí Toy me indica o Gini, né, o Gênesis Chagas. E aí eu ligo pro Gênesis na mesma hora, tô dentro. Também falou todo. Era uma coisa louca, assim, não entendia. Pô, Gente. o pessoal tá comprando esse barulho assim de imediato, né? E fomos pro primeiro ensaio, né, essa formação, e dali já saiu o show. Aí só achamos que tinha que entrar mais algumas coisas, aí veio o Luquinhas, né, o Lucas Miranda. E onde foi o claro. primeiro show? O primeiro. O primeiro foi no Auge Rebel. Isso foi... E como foi a experiência? Bota Como fogo. foi para vocês a experiência de botar isso para fora? Porque é feito nascer uma filho. ideia, né? É um filho. Você tem a ideia, você tem um sonho. Como é transformar o sonho em realidade? Como é que foi êxtase. Foi um êxtase assim, eu saí assim, louco. Porque é um show que eu imaginava que ia ter 10 pessoas assistindo. Eu já escolhi o palco da Audio Rebel, Que é pequeno, né? Gostosinho, intimista. Eu falei, cara, se tiver 10 pessoas ali tá ótimo, né? Dá pra deixar um em cada cantinho, eu não vou me sentir o palco tão vazio. A gente não tinha espaço dentro da Audio Rebel, né? Tava muito lotado, muito lotado. E aquilo me assustou. Eu falei, meu Deus. E aí, o primeiro show foi, nossa, foi lindo, né? Tem erros sempre, que a gente sempre erra, não tem jeito, né? Show ao vivo. Mas erros meus, deles não, eles perfeitos. Isso aqui é uma rádio ao vivo, volta e meia a gente atrupica aqui, atropela, normal, isso é normal da Mas a vida. cobrança do capricorniano, né? Você sabe. E é o desespero que Então, o Capricorniano aqui vai cobrar mais uma. A gente já chegou no show Águas, o povo já sabe que o show é Águas, a gente quer ouvir mais uma musiquinha, pode ser? Vamos de coração? Coração. Já pensei essa? Se for fazer, eu falo. O coração faz parte do bloco sentimento, porque o show é dividido em 4 etapas. Na primeira parte eu falo sobre o Oxum, né? No segundo momento a gente fala sobre todos os sentimentos que envolvem o Oxum. No terceiro eu trago aquela parte da religiosidade de Oxum e o quarto é pra gente poder celebrar. Então vamos celebrar. Vamos lá. Coração, apressa a porta, e pouco importa se é pra sofrer. Deixa entrar a vida, vale mais é viver. Vale mais o trem das cores que uma existência pode perceber. Vale nada, porta fechada, festa acabada, melhor morrer. Melhor é a emoção de tudo que acontece em volta da gente. Melhor chorar saborosamente por que viver. Coração, não tenha medo, pela porta aberta vai entrar a vida, com tudo que ela tem direito, e você também. Melhor é a emoção de tudo que acontece em volta da gente. Melhor chorar saborosamente por que viver. Coração, não tenha medo, pela porta aberta vai entrar a vida. Essa música é linda, né? Gonzaguinha. E é isso que eu ia perguntar, o repertório é todo misturado. Todo. A gente passeia por esse questionário todo da MPB, da música popular brasileira. A gente vai de Caetano, Gonzaguinha, meu Deus, Betânia, você falou sobre o Cilo. O Jorge não entra nesse Não show, entra nesse show. não entrou, né? Mas tem, deixa eu me lembrar aqui, tem tantos. Tem a do Anastácia com o Dominguinhos. Isso, Anastácia Dominguinhos, tem 6, essa música é linda também. E vai
passeando por todo esse canto. Aí pergunto, o show ainda está em cartaz ou o show existe? Como é que funciona o show em si? Então, durante o ano eu tenho como se fosse uma meta, né? De realizar pelo menos uma vez ao ano esse show. Ok. Nesse período. Então a gente fez, agora foi no Centro da Música Carioca, né? O Arthur da Távola. Ah, legal. Maravilhoso. Na Tijuca, né? Casa maravilhosa. Nossa, foi um show muito lindo, muito bom em todos os sentidos. E aí agora devo estar marcando a próxima data pro Águas. Esse ano ainda vai ter mais um Águas aí. Olha a oportunidade aí, não perca, hein? Fala o arroba, o Instagram. Tem Instagram profissional do Projeto Águas? Tem só sim, o arroba Projeto Águas. Arroba Projeto Águas Oficial. Arroba Projeto Águas Oficial. E tem o meu, né? O Fabinho Andrade. Fabinho Andrade. Andrade. Mas o seu é pessoal? Ou não, eu uso para usa? Sim. É mais, né, para divulgar essa questão da música até do que o pessoal. Entendi. E aí, vou voltar só um pouquinho no passado, que aí você voltou lá para casa, a Cabocla te recebeu, e aí como é que o Oxum chegou na tua vida? Como é que foi essa chegada? Porque afinal de contas, eu tô vendo que rola muita intimidade aí. Quem foi que chegou primeiro em quem? Fala pra mim. Então, na casa mesmo, né, a primeira entidade que vem, né, é o Caboclo, né, são 7 flechas. Mas o Oxum estava sempre presente ali porque eu sou filho de Oxum com Xangô na Umbanda. Na Umbanda eu fui, né, preparado para Oxum e Xangô. E no Candomblé eu fui iniciado para Oxum. Né? Ah, você fez as duas. Isso. É assim. Fala um pouco dessa diferença, para a gente entender, que tem gente aí que talvez não entenda. O meu primeiro contato foi na questão da Umbanda, por conta dessa história toda que eu contei. E aí, num dado momento, porque assim, a Umbanda é o culto à ancestralidade brasileira. Tá. Então a gente vai cultuar os indígenas, vamos cultuar, né, os pretos velhos, né, toda aquela força de sabedoria negra, né, aqui do Brasil. São espíritos que morreram nessa terra, foram enterrados nessa terra e são cultuados isso é legal explicar. E aí, num dado momento, a minha espiritualidade exigia que eu tivesse, além do culto da ancestralidade brasileira, o culto da ancestralidade africana, que é o Candomblé, né, que trata da questão dos orixás, né. Então, e aí eu precisei ser iniciado para o Oxum, num dado momento da minha vida também muito difícil. E aí havia necessidade, você precisa, né, Oxum, você precisa ter o Oxum na sua vida. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. E aí não houve nenhum tipo de conflito, assim como no passado também, navegar por uma outra religião? Porque na verdade a Umbanda ela se mantém ainda, né? São dois cultos que interagem. Eles são muito irmãos, né? Eu falo que eu sou um Umbanda e sou São muitos irmãos. E um pouquinho de católico também. Não, católico eu acho que todo mundo. Porque assim, hoje é dia de Nossa Senhora de Fátima, é só um tipo de curiosidade. Eu fui batizado na igreja de Nossa Senhora de Fátima, entendeu? Então eu tenho um carinho interno muito grande, mas nunca fui de frequentar a igreja, basicamente nenhuma, tá? Eu sou aquele cara que chamou, eu vou. O problema é que eu sou aquele carioca que se você convidar, eu vou. Eu convidou, eu vou. E eu navego por tudo com muita naturalidade, porque para mim o que vale é fé. Isso. Eu tenho dificuldade com dogmas, mas a fé é tudo. Eu sou astrólogo porque eu tenho fé no invisível. E se a gente não tivesse fé no invisível, a gente não estava vivo, porque a gente respira um ar que a gente não enxerga, mas ele está aqui ao nosso redor. Então, questionar o invisível para mim é muito difícil, porque ele existe mais do que o visível, inclusive. Tá? Então, assim, eu fui batizado na igreja de Nossa Senhora de Fátima, que inclusive fica aqui a quarteirões de onde a gente está agora. Foi nessa igreja mesmo? Foi nessa igreja aqui Linda ela. E eu casei com uma devota de Nossa Senhora de Fátima. Caramba. Então, assim, gente, quando eu digo no programa, não tem coincidência, não tem, você devia escrever isso aqui em algum lugar, que não tem. A vida, ela tem todo um contexto, ela tem tudo. Você conseguiu o teu emprego ali graças à Cabocla, você chegou no seu projeto com muita facilidade. Você recebeu algum não de algum músico? Não, deles não, foi tudo muito doce, muito fácil, tudo, né? E é uma família, hoje a gente é uma família de amigos que a gente... o Pablo tem um trabalho lindo, né? O Tradição Suburbana, é um trabalho autoral dele que está lá no YouTube. Lindo. Passa aí o arroba também pro pessoal. Sim, Pablo da Silva.oficial.
E o Tradição Suburbana é um projeto que está sendo desenvolvido Sim. e está presente no YouTube e no Instagram. O pessoal vai Legal. lá. O Tradição Suburbana é mais de samba, não é isso? Na verdade, ele é sobre as músicas que permeiam o subúrbio. Samba, tem um pouco de funk, de Mas que charme, tem de todo hip-hop. olha, Dá do uma misturada, subúrbio, né? exatamente. É porque quem é de fora do Brasil tem o maior baile de charme, ou o mais antigo do Brasil, embaixo do viaduto de Madureira. Então, para quem é de fora, porque tem muita audiência aqui de fora do Brasil, tá? Então é bom contextualizar às vezes para as pessoas entenderem como é que as coisas funcionam aqui. E esse trabalho do Pablo fala sobre isso, sobre esse espaço ali, Madureira, Irajá, tem uma música que fala sobre Irajá, um samba lindo. Eu sou fã deles todos, né? Tem também o Xaxará, né, com bloco afro, tem o Miranda também que faz um trabalho de música lindo, e todos eles também fazem seus trabalhos paralelos. Então, sempre quando eu preciso deles, estão ali comigo, sabe? E eu torço e eu sou fã, na verdade, deles. Eu que sou fã deles. A gente virou uma panelinha. Virou. A gente vai se chamando. Não pude acreditar, os meninos chegando aqui, ele falou, vou trazer um menino. Eu conheço o menino. Já de longa data. Pois é. Que essa turma aqui, a gente se frequentou já um pouquinho, né? Graças a Uma Deus. delícia, mas as histórias desse rapaz aqui são inacreditáveis. E como é que você arranja tempo na tua vida? Pra tua vida? Não sei. Essa pergunta é difícil. Porque você navega por tudo que é água de verdade, né? Eu gosto de tudo, tudo me atrai, tudo. Seja religioso, seja não religioso. Eu sou aquele tipo de pessoa que daqui a pouco eu estou ali no museu, daqui a pouco eu estou no teatro, eu estou dentro de uma igreja, estou no E cinema. o direito? Onde é que ficou o direito nessa história toda? Então, Aí? Só por curiosidade. O direito passou de passagem, né? Direito era o sonho do meu pai, Ah, tá. era o sonho do papai, Tá. entendeu? Mas Já foi explicou tudo. Não, e foi maravilhoso. Eu não falo nada por acaso, né? Claro que não. Durante um tempo eu fiquei meio... era complicado tocar nessa área do direito comigo. Mas eu hoje enxergo que, nossa senhora, foi mais um aprendizado, não foi à toa. Mas você concluiu, você se formou ou Então, não? no Como é que último foi essa? período de faculdade, Plutão já estava passando pela minha casa. Puxa! E aí eu tive crises homéricas de ansiedade, assim, sabe? Verdade. Foi complicado, E aí eu tive que trancar a faculdade. Tranquei no último período. No último. Só faltava, na verdade, fazer Medicina Legal 1 e Medicina Legal 2. Eram as duas matérias que faltavam para mim. E aí, mas a minha turma já estava com uma formatura, a gente estava com a formatura toda paga. Nossa! E eu fui, né, com a minha turma, né, para me formar. E porque, logicamente, eu ia destrancar e fazer aquelas duas matérias. E demorei 1 ano e meio para retornar, 2 anos. Quando eu retorno, o MEC trocou a grade completamente. E aí, das duas matérias... virou meia dúzia, né? E aí eu entrei com o processo, até hoje eu estou aguardando aí para ver como é que vai ser. E... ainda tá andando isso. eu, na verdade, não me molho. Vou ser bem sincero, Alexandre, que não é uma coisa que me preocupa. Porque isso era pro meu pai, era o sonho do meu pai, sabe? E eu fiquei feliz que eu realizei, né? Porque no dia da formatura eu fiquei muito feliz, né? Daquela concretização. E não foi falso, né? Faltavam 2 matérias, e que nem fazem mais parte da grade do MEC. Então eu me sinto formado. Que doideira isso, mas é normal, a gente tende muito a né, fazer o desejo do outro, né? E muitas das vezes até por amor mesmo. Claro, Nem sempre é o certo. Mas tudo bem, você contextualizou, ele ficou feliz, ele teve ali... E hoje é uma coisa que eu te falei, muito bem resolvida, né? E eu vejo que... Para vocês dois, até para ele. Sim, foi ele não te cobra isso também. Se eu não tivesse passado pelo direito, eu não teria conhecido o Dr. Tito Ife, não teria essas histórias todas para contar, não teria aprendido o que eu aprendi com... Eu tive uma sorte, né, muito grande, a vida toda. Mas eu fui estagiar com o procurador-geral da OAB na época. Entendeu? Isso não é para qualquer um. E que te fez 3 perguntas. 3 perguntas para mim. Olha só. Ele não te perguntou nem o sobrenome, ele te perguntou o nome. O procurador-geral da OAB me entrevistou com 3 perguntas e eu estava ali trabalhando com ele, sem nem me conhecer, entendeu? E o Conselho Regional de Nutricionistas foi uma segunda casa. Eu conheço hoje uma amiga imensa, que é a Zoraia, que até hoje, que eu ali que estreitei o laço com o Candomblé também, porque ela hoje ela é doné, né? Ela tem uma casa de Candomblé de Jeje, em Cabo Sul, e foi ela que naquele momento ela me apresentava o Candomblé sobre uma outra visão,
né? Porque a gente vai muito para aquela coisa do brilho, né? Normal. Do som, tudo aquilo. E ela não, ela me apresentava espiritualidade pura ali, entendeu? Ela tolhia aquelas vaidades, né? Sim. Aquelas coisas todas. Então ela foi uma amiga muito, muito importante, né? Nessa fase também de construção dessa parte religiosa. E se eu não tivesse um conselho, talvez eu não teria Soraya na minha vida. Sim. Né? Então... Ou talvez não tivesse clareza de alguma coisa que Sim. de repente foi importante para você naquele momento. A idade vai fazendo a gente olhar para trás e falar assim, nossa, foi bom tudo, que viagem gostosa. E para você é problema o tempo passar ou é tranquilo para você? Porque tem gente que tem paranoia. Eu sou de aberta. Oxum, né? Então eu sou vaidoso pra caramba. Eu olho a Sem roupinha problema. aqui, acabou, né? Ficando branquinha a barba. Normal. Eu sofro um pouquinho, mas fico bem. Depois, Fica bem, tá tudo bem. Durmo, acordo dormindo. O dormir esticadinho para acordar bem. A gente passa um treininho, vai fazendo umas coisinhas legaisinhas só pra, né? Muito bem. Retardar o máximo que a gente pode. Mas vivo bem, não tenho problema com Ai, que a maravilha. idade, não. A gente pode ouvir mais uma? Podemos? A exploração. Vamos embora. Ó, Pablinho, vou deixar agora você escolher aí. Vamos lá, o Pablo agora vai escolher a Acho música. que pode ser Tem Sede? Vambora então, tem sede. Linda essa música da Anastácia Dominguinhos. O amor jamais morre de morte natural. Geralmente morre de sede por esquecermos da fonte. Traga-me um copo d'água, tenho sede. E essa sede pode me matar. Minha garganta pede um pouco de água e os meus olhos pedem teu olhar. A planta pede chuva quando quer brotar. O céu logo escurece quando vai chover. Meu coração só pede o teu amor. Se não me deres, posso até morrer. Traga-me um copo d'água, tenho sede. E essa sede pode me matar. Minha garganta pede um pouco de água e os meus olhos pedem teu olhar. A planta pede chuva quando quer mudar. O céu logo escurece quando vai chover. Meu coração só pede o teu amor. Se não me deres, posso até morrer. A planta pede chuva quando quer mudar. O céu logo escurece quando vai chover. Meu coração só pede o teu amor. Se não me deres, posso até morrer.
É mãe, né? Muito. Mãe é Nossa, mãe. muito. Mãe é mãe, não tem jeito. Por mais que a gente tenha conflitos, por mais que não seja fácil, ela nos deu a vida, a gente tem que agradecer. Não é assim? Gente, é uma pena, eu estou aqui sofrendo, porque o programa tem que acabar. Eu não queria acabar esse programa nunca. Então eu vou pedir aqui, começar pelo Pablo, eu quero que você fale uma mensagem final, alguma coisa que você queira dizer. Passa de novo os teus Instagrams, teus projetos, tá? Fala com o pessoal, é tudo teu aqui. Tá bom. Primeiramente queria agradecer o convite, tá bom? Muito obrigado por estar aqui, é uma honra. Muito obrigado, Alexandre, muito obrigado, equipe. Rádio Tropical, é um privilégio. Eu sou Pablo da Silva, meu Instagram é paulodasilva.oficial. Lá a gente encontra nossos trabalhos e tal. E é isso, queria só agradecer. E Fábio também, muito obrigado por tanto, cara. A gente tá sempre nessa, né? Você fala que o Pablo é responsável pelo Águas existir. Não, a gente, né? Fez a coisa acontecer. A gente. A boa vontade dele, o profissionalismo dele, sabe? O Pablo é Não há fantástico. dinheiro que pague. Nunca! Dedicação, meu Deus! É tempo, né? É uma Jamais vou honra que a gente esquecer. tem. O Pablinho é uma pessoa muito especial na minha vida, muito. É um amigo muito. Tamo junto. Agora é a sua vez, ó. Ah, O povo é todo seu, finge nem que eu tô aqui, ó. primeiro agradecer, Alexandre. Nossa, que bate-papo delicioso. Amei. Tô aqui apaixonado. Obrigado pelo scanner que você passou. Pô, que isso. Foi perfeito. Eu amo astrologia e tá aqui, eu tô me sentindo em casa. Isso, eu é que peço a Muito sua obrigado. bênção. Muito obrigado. A bênção eu peço. Encerra aí, despede do pessoal, quer mandar uma mensagem, quer falar alguma coisa importante, quer falar qualquer Sobre coisa. acreditar em sonho, eu sempre falo nisso. Né? Você falou uma coisa linda, eu estava ali, né, escutando sobre só consegue realizar aquele que sai da zona de conforto e vai lá e faz. E é possível, é possível. Né? Eu com a idade que eu tenho, 45 anos, começar uma carreira musical, né, do zero, né, e da forma como está indo, eu trabalho lindo, Águas, convido a todos para poder estar no próximo show. Por favor, vá, porque vocês vão ter uma experiência com o Oxum, uma experiência musical, com esse cancioneiro lindo da MPB. Está vindo um projeto novo agora, o Gilberto Gil, que a gente está montando, né? O Luar também, um projeto novo. E é isso, acreditem nos sonhos, faça realizar, acorde com disposição, abra o olho e vá. Vá para a luta, porque o resultado vem. Tudo que a gente joga para o universo ele traz para a gente, para mim, sempre 3 vezes mais. Sempre. Né? Sempre. Qual é o arroba mesmo? É Fabinho Andrade. E o do Projeto Águas? Projeto Águas Oficial. Isso. Anotaram tudo aí? Não percam o próximo show. Eu já assisti esse show. Vocês não têm ideia de como ele funciona. É maravilhoso. Lá no Instagram tem cenas do show. Vocês vão ficar loucos, vão estar contando os minutos pro próximo show. E aí, lamentavelmente, cadê? O programa tem que acabar. Então eu quero aqui agradecer, Pablo. Olha, gratidão pelo seu tempo, gratidão pela sua música, gratidão, Fabinho. Não sei nem o que dizer. Que delícia. Não sei nem o que dizer. Muita saudade. Obrigado. Saudade. Obrigado pelo seu tempo, obrigado por essa voz maravilhosa que você tem. Obrigado pelas músicas, pelo presente que foi estar aqui. Gente, eu vou ter que terminar, não tem jeito. Lamentavelmente, eu vou ter que terminar. Quero agradecer mais uma vez a presença dos convidados aqui. E, obviamente, semana que vem tem Cosmo Alma de novo. Como eu sempre digo, como eu já disse aqui várias vezes, qual é o melhor Cosmo Alma vai ser sempre o próximo. Que eu vou tratar o próximo com o maior carinho, o maior cuidado, como eu tratei esse, o outro que já passou. E a vida segue adiante. E sigam o conselho do Fabinho. Acredita que vai dar certo. Se você não acreditar em você, quem é que vai acreditar? Então, levanta daí, sai da zona de conforto, se arrisca, porque o risco que você corre, já pensou? É de dar certo, hein? Não é isso? É isso. Então, gente, a gente se vê semana que vem. Gratidão, gratidão. Beijo na alma de todo mundo. Semana que vem, quarta-feira, 18h30.
Cosmo Alma na Rádio Tropical Web Brasil. Gratidão.